Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Direto ao Ponto, o podcast da Associação Goiana do Ministério Público, que destaca a atuação de membros e membras do Ministério Público na defesa dos direitos fundamentais. Sou Alice Freire, diretora da Mulher da AGMP, e conduzo hoje esse podcast ao lado do meu colega Carlos Alexandre Marques, para ouvirmos e termos uma conversa acerca de um tema que, para mim, é muito caro, até porque é o tema da minha atuação: a defesa do meio ambiente. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes desse podcast, meus colegas Alice e Tarsila. Hoje nós vamos conversar com a doutora Tarsila Santos Brito Gomes, promotora de justiça aqui do Ministério Público de Goiás, tanto eu como a Alice. Nossa convidada é autora do livro Direito à Água Doce, frente à escassez hídrica, instrumentos jurídicos para a mitigação do problema, e coautora de outras obras que abordam a temática do meio ambiente, que, assim como a Alice também, é a atribuição da minha promotoria, a 8ª de Goiânia. Destacam-se o Plano Nacional de Atuação do MP para o combate à crise hídrica e o Plano Nacional de Atuação contra Incêndios Florestais, oriundos do CNMP, documentos essenciais para nortear políticas públicas e ações concretas de enfrentamento destes desafios. Tarsila, é um prazer recebê-la. E, para começar, queria que você nos contasse um pouco da sua trajetória no MP, no CNMP, especialmente nessa área tão importante para os nossos dias, que é a questão ambiental, nessa área do direito ambiental, que envolve também o próprio direito à vida hoje, não é? Exatamente. Olá a todos os ouvintes, os colegas do Ministério Público de Goiás, demais interessados nessa temática. É um prazer estar aqui com duas referências do nosso estado. Admiro demais o trabalho dos colegas aqui, Carlos, Alice. Para mim, são faróis para essa atuação ambiental. Fico muito feliz, muito honrada e uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Primeiro, essa pergunta é uma pergunta assim, até confortável, né? A gente falar um pouquinho da gente, da nossa atuação. Eu sempre fui apaixonada pelo meio ambiente, vivi assim no meio mesmo de fazenda, de árvores, de rios, de praias. Então, aquilo para mim era a minha vida, realmente. Aquilo ali era tudo para mim. Então, eu sou louca por isso. Então, quando eu tinha 8 anos, mais ou menos, eu falei para minha mãe que eu queria ser promotora de justiça. E uma das minhas vontades era realmente defender o meio ambiente. E quando eu fui mãe, então, aí que isso veio assim de uma forma muito forte dentro de mim, porque eu pensando que as futuras gerações têm direito de ter esse meio ambiente equilibrado, de ter uma vida digna, né? E a natureza, os recursos naturais é fundamental para todas as áreas, não só para a dignidade humana, os direitos humanos, mas até para o desenvolvimento econômico, a vida digna socialmente falando, né? Então, para mim, essa é uma temática. Aí eu posso puxar aqui um pouco a sardinha para o nosso lado, que é das mais importantes, se não for a mais importante, porque a gente vai lidar com o direito intergeracional, é uma responsabilidade que nós temos de longa duração para as próximas gerações, né? Então, quando eu entrei no Ministério Público de Goiás, muito feliz com essa instituição que me acolheu muito bem, eu já comecei na área ambiental, eu nunca trabalhei em outra área assim, completamente desvirtuada do meio ambiente, não. Então, eu tenho 18 anos de carreira, tem 18 anos que eu trabalho na área ambiental. E a minha promotoria, ela lidava com questões muito importantes lá no entorno, na verdade, no entorno de Brasília, que a gente trabalhava com a questão de recursos hídricos, porque o Rio Descoberto, que é um dos rios mais importantes, tanto para a produção energética, quanto o abastecimento da população no Distrito Federal e em Goiás, esse rio é da minha comarca, que é Santo Antônio do Descoberto, né? A gente trabalhava com as questões também de loteamentos irregulares. Então, é uma temática que vamos dizer assim, me sugou realmente, e eu foquei meus estudos nisso. Tive a oportunidade de fazer o mestrado em Direito Ambiental em Portugal, o que me abriu muito mesmo a mente, porque lá ele tem uma visão muito dessa questão das mudanças climáticas. A escassez hídrica é um problema muito grande em Portugal e na Espanha também, que eles vivem. E eu consegui fazer uma conexão com o que a gente vivia
aqui na época que eu fiz o mestrado, que a gente estava passando por uma crise hídrica grande lá no entorno do Distrito Federal, e por isso que esse foi o tema da minha dissertação de mestrado, que depois eu publiquei o livro, e estou há alguns anos também na Comissão de Meio Ambiente do Conselho Nacional, aprendendo muitíssimo com os colegas do Brasil todo, que me ensinam dia a dia as temáticas mais desafiadoras. Eu tenho a oportunidade de discutir, de debater, de aprender. E as últimas publicações mesmo que nós fizemos sobre desastres socioambientais e mudanças climáticas, para mim foi assim, um aprendizado gigantesco, e eu faço questão assim, de tentar trazer isso para os colegas, principalmente de Goiás, né, que é meu estado, que é meu estado de coração, é o meu Ministério Público. E além disso, né, nós ainda temos algo em comum também. Os três aqui somos associados da Abrampa. Ah, com certeza. Com certeza. A Associação Brasileira dos Membros de Ministério Público do Meio Ambiente, até importantíssimos colegas que são dessa área associarem-se, muito importante. Uma associação e da GMP também somos. Uma associação muito forte que faz um trabalho muito bonito, não só de defesa das prerrogativas dos promotores que atuam na área ambiental, mas muito mais no acompanhamento das políticas públicas ambientais. Sim, né? Inclusive a Comissão de Meio Ambiente do Conselho Nacional, que atualmente é presidida pela conselheira Ivana Sei, que também é da Abrampa, é ouvidora nacional e também tem especialização na área de meio ambiente, tudo que nós fazemos é em parceria com a Abrampa. Então, todas as nossas publicações, nossos cursos, projetos, todos a Abrampa é correalizadora com a comissão. Então, realmente, são instâncias que se comunicam muito bem. Primeiro, eu gostaria de dizer da minha alegria e da minha honra de estar aqui ao lado de dois grandes colegas. Eu estou em casa. Carlos Alexandre foi meu colega de graduação na Universidade Federal de Goiás. Somos colegas do mesmo concurso. E hoje o destino quis que nós atuássemos em promotorias co-irmãs, né? E legal. Ainda em razão do seu afastamento para ser promotor corregedor do Ministério Público de Goiás, hoje eu o substituo, né, na 8ª promotoria. Então, dizer da honra de estar aqui do lado de um colega muito querido e um colega muito competente e atuante. São colegas irmãos. Isso. E também, Tarsila, da minha alegria de estar aqui com você que eu recebi como diretora da Escola Superior do Ministério Público, quando você ingressou no Ministério Público de Goiás. E ali eu já via que você tinha um brilho especial, né? E que você seria uma grande colega. Então, para mim é uma alegria, uma honra estar aqui tratando de um tema que é caro para todos nós, que deve ser um tema de relevância mundial, mas é um tema de relevância também local. Com certeza. Você se referiu à crise hídrica em Brasília, no entorno de Brasília. Todos os anos, Carlos Alexandre sabe, nós enfrentamos crise hídrica em Goiânia. Sim. E esse é um problema mundial de todo o estado e de todas as comarcas, acredito. Então, para nós, uma honra recebê-la para tratar de um tema que, como bem disse o Carlos Alexandre, é de defesa da vida. Mas a pergunta que eu quero te fazer, Tarsila, refere-se ao nosso cerrado, o nosso bioma. As pessoas conhecem o Cerrado por suas características muito marcantes, né? De uma vegetação não tão vigorosa, mas uma vegetação muito típica e de um solo muito característico, mas não sabe o que o Cerrado necessariamente guarda para nós. E eu me refiro aos aquíferos. E eu gostaria que você falasse disso um pouco, não só para os nossos colegas, mas para todos aqueles que nos ouvem e que precisam
conhecer para proteger o Cerrado? Com certeza. A gente só protege o que a gente conhece e a gente só ama o que a gente conhece também, né? Então, o Cerrado, eu tenho uma verdadeira paixão pelo Cerrado. E as riquezas que o Cerrado, talvez, assim, nos apresente, a gente precisa ter um olhar mais sensível para enxergá-las. Então, o que acontece? O Cerrado, ele é uma savana, que é o bioma que tem mais de 30 milhões de anos. As savanas são os biomas mais antigos do mundo, 30, 40 milhões de anos. Então, imagine nesses milhões de anos quanta riqueza, quanto desenvolvimento aconteceu nesse bioma para ele estar aqui hoje como ele é. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber do Cerrado, como você bem falou, Alice, que é o berço das águas do Brasil. Quase, assim, pelo menos 7 dos maiores rios brasileiros, incluindo São Francisco, Tocantins, Araguaia, Xingu, eles nascem aqui das nossas nascentes, né? Porque as águas subterrâneas que estão abaixo do Cerrado. E eu tive até a oportunidade de fazer um curso na Agência Nacional de Águas sobre águas subterrâneas e a gente estudou coisas assim que eu fiquei maravilhada. Por exemplo, o Cerrado ele é uma floresta invertida, como a gente fala, é como se fosse uma floresta tropical, aquelas copas altíssimas que a gente olha da floresta tropical, o Cerrado ela está abaixo do solo. Então, são as raízes do Cerrado, são muito longas e elas servem de drenos naturais. As nossas chuvas que vêm da Amazônia, a maioria delas, quando elas são recebidas pelo solo, o solo ela irriga toda aquela água para o subsolo e armazena embaixo da terra, né? Então, nos nossos aquíferos. Por isso que nós temos aquíferos maravilhosos, tem muita água debaixo do Cerrado, em função dessas raízes, que são drenos naturais. Quando a gente retira o Cerrado de forma predatória, claro, que é natural, a necessidade de desenvolvimento econômico, financeiro. Nós somos um país agrícola, mas a gente pode, sim, desenvolver uma agricultura sustentável, uma agricultura que preserve todas as características essenciais para a vida futura e até para a própria atividade. Então, assim, a própria atividade, por exemplo, agrícola, ela precisa muito investir nessas técnicas sustentáveis para manutenção e sustentabilidade da sua atividade. Então, existem possibilidades da gente continuar drenando esse solo, se a gente reservar, como a própria lei fala, né, o percentual de reserva legal, as áreas de preservação permanente, fazer manejos específicos dentro das plantações, porque quando você retira o cerrado e coloca plantas com raízes curtas, essa drenagem, ela diminui cerca de 80%. Com certeza. Né? E essas águas, elas não estão mais reabastecendo nossos lençóis, e a partir das águas dos lençóis é que vem a flora na nascente, e a nascente é que faz surgir os rios. Então, todo esse ciclo a gente está prejudicando com a impermeabilização do solo na cidade e a compactação do solo na área rural. Se a gente conseguir desenvolver técnicas, e aí depois mais para frente a gente vai conversar sobre isso também, que possa reverter isso, que a gente consiga fazer essa impermeabilização dessa água, a gente vai preservar esse berço das águas. E o mais importante, claro, é preservar a vegetação nas áreas de reserva legal, nas áreas das APPs, e isso é essencial para a gente tentar mitigar, pelo menos, os efeitos também das mudanças climáticas que vão impactar não só a nossa vida digna, mas também o nosso desenvolvimento em todos os setores, direitos essenciais como direito à moradia, direito à saúde, todos eles serão impactados. Então, a gente precisa realmente pensar de uma forma global nisso. De forma sistêmica. Sistêmica, com certeza. Então, Tarsila, essa questão da crise hídrica, né? Continuamos nesse tema. Ela é o tema da moda e por força dele próprio, né? Sim. Quer dizer, aqui nós vivemos, me recordo de criança, e sempre tinha aquela tese de que aqui nunca vai faltar água. Sim. Não é? Eu me recordo, assim, falar, vai comprar uma fazenda. Não, sempre tinha água, muita coisa. E nós estamos vendo que não é bem assim mais, não é? Seja por tudo aquilo que você já disse, mas agora trazendo para o ponto o MP, né, o Ministério Público. Como que o Plano Nacional de Atuação do MP para o combate à crise hídrica foi estruturado para esse fim? Quais as principais diretrizes desse plano? Se me permite, Carlos, vou só voltar um pouquinho nessa questão da água. A gente aprendeu na escola, nos anos 80, 70, até 90, que a água é um recurso praticamente infinito, porque ele é renovável. Só que depois os estudos cientistas foram desenvolvendo e perceberam o seguinte: 99,5% praticamente da água do mundo, ela está, 97,5%, ela é salgada.
Porque o nosso planeta é o planeta água, ela é toda azul, de tanta água que é do universo, do sistema solar, você vê a Terra azul por conta da água. Mas 97,5% é água salgada. Esses 2,5% que sobra, a maioria dessa água está congelada nas calotas polares, essa água, ou em um subsolo muito abaixo do que é acessível ao homem. Então, sobra 0,03% de água doce. E se a gente não manter esse ciclo da água, como a gente estava falando, né, do solo absorver 80%, de reabastecer os lençóis freáticos, nas nascentes, a gente vai sim ter a escassez. E, infelizmente, a Agência Nacional de Águas publicou, em 2024, um estudo sobre efeitos das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos. Infelizmente, assim, nesse momento, felizmente, fez o estudo, né, mas, infelizmente, foi a conclusão. Teremos uma diminuição até 2040 de cerca de 40% da vazão da maioria de nossos rios, principalmente Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 40% é muita coisa. É muita coisa. Nós estamos preparados como instituição, Ministério Público, para ter um desafio desse tamanho, como sociedade também. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar, uma instituição sozinha não vai resolver o problema. Tem que ser realmente, por isso que eu acho importante um momento desse como podcast, uma sensibilização social de todas as instituições, é uma atuação interdisciplinar, complexa e interinstitucional. A gente tem que abrir diálogo, a gente tem que conversar, a gente tem que ouvir, a gente tem que saber as necessidades. Cultural, educacional, né? Então, assim, esse momento aqui do podcast já é uma coisa importante que o MP tem que fazer. O MP, ele é um ator que ele tem o respeito da sociedade pelo trabalho de vocês todos, né? Dos colegas todos. Do nosso. Nós temos esse respeito, a gente tem essa isenção política, vamos dizer assim, que eu acho importante a gente manter sempre. Então, o que acontece? Se a gente está aqui como uma instituição que é constitucionalmente incumbida de defender o meio ambiente, nós temos que ter até essa capacitação para interlocução, para conversa, para diálogo e para buscar soluções conjuntas. Porque realmente é uma questão complexa, ela não é pontual, como as relações jurídicas que a gente conhece, que aqui só no local entre duas partes, no momento entre duas partes. Nós temos múltiplas partes participando disso, né? Nós temos um interesse que vai para outras gerações, então é algo que a gente tem que enxergar de forma mais complexa. Mas aí eu posso falar sobre o Plano Nacional. O Plano Nacional foi um debate entre colegas mesmo do Brasil todo. Como a Alice falou, a gente passa por essa questão da água no Brasil inteiro, mas de forma até diferente um pouco. No Nordeste, nós temos uma questão que, assim, as águas são só subterrâneas praticamente em vários lugares, né? Então, eles não têm acesso à água superficial, então a região do ar semiárida. O Sul já tem uma questão de sazonalidade, uma época eles têm escassez no Sul e outra época tem as enchentes que nós vimos lá. Tem água demais. E depende da época, porque acho que uns 5 anos atrás no máximo, eles estavam com escassez severa no Sul também. O Norte sempre teve muita água em abundância, mas agora com os efeitos dos eventos climáticos extremos, no último ano tiveram seca. E a água no norte do país é uma coisa interessantíssima, porque, assim, eles não têm estradas praticamente na Amazônia. A estrada é a água. Então, a água ela é utilizada para locomoção, né, como se fossem as vias, as populações ribeirinhas, para educação, para saúde, para ter acesso a tudo isso. Eles usam a água. Para a vida deles mesmo, para pescar, para colher, para plantar, tudo eles usam aqueles recursos hídricos ali. E sem isso, eles ficaram sem acesso a nenhum direito, eles ficaram ilhados, sem acesso ao mínimo, como educação e saúde. Então, assim, realmente, a gente tem uma configuração no Brasil complexa, mas esses colegas se reuniram e criamos um grupo de trabalho sobre a questão da temática da água em geral. E aí eu tentei puxar um pouco o grupo para a questão da escassez hídrica, porque a qualidade da água é importantíssima, mas eu acredito que a quantidade, ela é prévia, né? Se você não tem a quantidade adequada para os usos múltiplos da água, você não consegue nem falar no segundo ponto, que é a qualidade, que é fundamental também. Tudo sobre água é fundamental, é essencial, né, para a vida. Então, nós fizemos essa discussão. Primeiro, nós publicamos, nós colocamos para o plenário aprovar, né, uma recomendação, a recomendação 65 do Conselho Nacional, que fala sobre a necessidade de uma atuação integrada, que é exatamente usando a bacia hidrográfica como unidade de referência para o Ministério Público atuar junto com as demais instituições. O que a gente via na prática? Quem é que está fiscalizando planos de bacia hidrográfica? Se eu estou na minha comarca, eu estou fiscalizando o meu planejamento municipal ali.
o outro está naquela outra comarca olhando aqueles planejamentos. E o planejamento, quando ele é regional, tem que ter uma integração entre esses colegas, porque senão não tem uma autoridade que vai cobrar, vai exigir esse plano de bacia, ver se ele está realmente dentro dos padrões. Então, a própria lei federal fala isso, que a gente tem que tratar a bacia hidrográfica como unidade territorial de gestão, de planejamento e de atuação também do Ministério Público, né? Então, essa recomendação 65, primeiro, foi isso, assim, buscar constituir ou induzir, pelo menos, que os Ministérios Públicos enxergassem a bacia hidrográfica como uma unidade regional mesmo, e que os promotores que tivessem atribuição naquela área, eles tivessem uma integração para tratar desse tema. Porque a partir da bacia hidrográfica, temos que ter o comitê de bacia, temos que ter o plano de bacia, temos que ter instrumentos econômicos financeiros como pagamento de serviço ambiental, cobrança, tudo isso tem que estar muito bem estruturado, e nós não temos uma autoridade dentro do MP específica para fiscalizar isso. Tarsila, você falou bem que o Ministério Público é o órgão constitucionalmente incumbido da defesa do meio ambiente, mas que nós precisamos de uma atuação interinstitucional, com o apoio e a parceria, inclusive da sociedade civil organizada. Mas eu te pergunto, você também relatou bem sobre a necessidade de atuarmos com a visão de gestão por bacias hidrográficas. O Ministério Público de Goiás ainda carece dessa atuação regionalizada por bacias. Você, estando no Conselho Nacional do Ministério Público, tem experiências de outros estados em que a atuação é mais efetiva quando se dá por atuação regionalizada por bacias hidrográficas? Então, Alice, esse é um tema muito caro assim, para a Comissão de Meio Ambiente. Nós fizemos um documento para todos os procuradores gerais assinarem, que foi um protocolo de intenções, na verdade, um acordo de resultados, para que eles buscassem observar a atuação ambiental de forma regionalizada. Nós não podemos impor que seria assim, promotoria regional, nem grupos de atuação. Nós trouxemos algumas opções que alguns estados, cada um faz sua opção dentro da gestão, da realidade local, até da realidade institucional daquele MP. E, um ponto bem positivo é que 100% dos procuradores gerais aderiram a esse acordo. Mas eu me refiro à identificação da bacia no curso, por exemplo, de todo o estado de Goiás, para primeiro identificar, para depois organizar a atuação do Ministério Público. Sim, isso é muito importante. Inclusive, tem MPs que têm promotorias regionais por bacias, outros têm promotorias regionais por temas. Por exemplo, alguns trabalham com a parte de fauna, uma promotoria só para fauna no estado inteiro, outra promotoria só para recursos hídricos no estado inteiro, outro só para resíduos. O importante é assim, o que eu amo na área ambiental, ela é desafiadora. Para quem é acomodado, não é uma área que eu indico. Então, assim, existem milhões de formas de atuar de forma mais eficiente. Diários. Exato. E, assim, não é o padrão, a forma que a gente atua por comarca pontual não é a melhor solução para essa área. Então, qual é a melhor? Quem tem essa resposta? Ninguém. A gente tem que construir, dependendo dos dados, assim, indicadores sociais de cada estado, indicadores institucionais, e aí é um trabalho do gestor. Vai ser promotoria por bacia, vai ser grupo, vai ter afastamento, não vai ter. Tudo isso a gente deixou dentro do acordo de resultados com liberdade para o procurador-geral escolher. Que tem autonomia administrativa. Isso, porque a gente tem que preservar, respeitar e proteger a nossa autonomia administrativa. Mas o importante é que eles falam assim, eu estou sensível com esse tema, eu entendo que a regionalização é importante. Mas o que eu pergunto é se você conhece algum modelo de atuação mais efetiva, qual, assim, para que a gente possa fazer um estudo comparado. Na verdade, assim, nós temos uma crise. O Ministério Público atua na área ambiental desde sempre. Vamos pensar assim, subtraia o Ministério Público da realidade brasileira e como estaria hoje o meio ambiente. Sim. Não é? Vamos fazer essa abstração. Mas nós viemos atuando. Tá?
parece-me que aquele modelo de atuação pontual, vinculado à comarca, da década de 90, Sim. ele se esgotou em si mesmo. Ele não atende mais às questões contemporâneas e que demandam um novo olhar e uma nova preparação, né, também. das promotorias, como bancas ou alargadas ou regionalizadas ou estadualizadas. Sim, com Estadualizadas. Estadualizadas também são bem interessantes. Um modo de atuação cooperativa, até porque quando a gente fala de crise hídrica, de mudança climática, nós estamos trabalhando com perspectivas que estão sendo atropeladas pelos dados e pela antecipação das coisas. Não é? É muito assunto para um podcast. E aí, muito passado, assunto. Nós tivemos enchentes, sim, nós tivemos assim, incêndios, catástrofes, e nós tivemos também, vamos dar esse nome, né? Nós tivemos uma epidemia de incêndios. Sim, tudo isso a gente tem aqui, o plano. Além do que o Cerrado, nós estávamos falando do Cerrado atuar como uma esponja, não é? E também como uma grande caixa d'água, isso tudo está interligado com o resto. Totalmente. Ou seja, também exige que o MP se articule de forma nacional. Sim, porque perfeito. A bacia não acaba aqui. Perfeito. Igual, exatamente. Né? Então, é a comissão e a bacia também vai para outros estados e até países. E você circunscrita ao estado de Goiás. Se aproveitar essa posição nuclear sua lá. Né? Como que o CNMP está olhando nessa perspectiva? Exatamente. Ou se tem esse olhar, ou se nem tem esse olhar. Não, tem total. Isso é um novo arranjo. Sim. É quase assim, um novo concerto de atuação do Ministério Público, que vamos pegar o novo Código de Processo Civil, que não está tão novo assim, né, 2015, que fala da cooperação judicial, mas a gente importar essas coisas para tornar mais plástica e mais cooperativa, mais compartilhada essas atuações de Ministério Público. Perfeito. Saindo desse modelo mais tradicional. Administrativo, de promotoria vinculado à comarca. A comarca. Na área ambiental, realmente, a gente percebe muito. Que está esgotado. Não, tem muita coisa para falar, acho que vai ficar o dia todo aqui, eu vou falar. Qual movimento você tem percebido? Eu vou tentar falar. Que vocês estão trabalhando? Não, muita coisa. Essa vertente, porque como é muita coisa, geralmente a gente não tem como abraçar o mundo. Sim. Não, então nós temos que estabelecer uma prioridade. Que prioridade está sendo nessa questão dessa nova construção orgânica para o Ministério Público enfrentar novos tempos? Sim. Que já estão aqui, né? Que não são mais novos. Não são novos, já são velhos. Essa luta, e principalmente a questão da mudança climática, que é um ponto importante do nosso podcast, não é do futuro, é do presente. Exato. Tem uma frase até que é bem conhecida, né? Que nós somos a primeira geração a sentir os impactos da mudança do clima, mas somos a última a poder fazer alguma coisa para mudar as consequências desastrosas que realmente esses eventos climáticos extremos vão trazer cada vez mais, né? A gente sabe, só para falar um pouquinho sobre informações, que eu vou falar bem detalhado sobre o que você está falando, Carlos, mas nós temos os estudos do painel intergovernamental sobre mudanças do clima da ONU, que eles trouxeram o seguinte dado, a gente tinha que aquecer 1,5 graus até 2040 pelo Acordo de Paris, no máximo, para a gente não ter esses efeitos tão intensos, né? Nós já aquecemos 1,5 graus, era para ser 2040, agora é 2025. Nós já chegamos a 1,5. Faltam quantos anos ainda para 2040? Nós aceleramos de forma muito grande. E eles conseguiram provar, com a revisão de todos os artigos científicos do tema, de que isso foi ação humana, porque de 1,5 que aquecemos, 1,47 foi em decorrência das nossas emissões de gases de efeito estufa, né? E esses gases, eles vão fazendo, como o próprio nome está dizendo, uma camada ao redor da Terra, os raios solares entram, mas não saem. E ali você acumula na atmosfera calor e energia. Esse calor e essa energia vai tornar todos os eventos climáticos esperados normais, como chuva, tornados, em extremos. Então, a seca vai ser extrema, a chuva vai ser extrema, os tornados serão extremos. Então, a gente, como instituição, está sendo desafiada. Porque uma coisa é já a configuração normal do direito ambiental, que já nos exige trabalhar de forma ampla e regionalizada. Outra coisa é pegar isso e associar a mudança do clima com todos os desafios que ela vai nos trazer nas próximas décadas, né? Então, o Conselho Nacional
busca fazer esse tipo de ação, como os planos, por exemplo, porque como a Alice bem falou perfeitamente, temos autonomia administrativa e financeira de todos os MPs, mas já fizemos esse acordo pedindo para todos os procuradores gerais regionalizarem. Já encaminhamos também um modelo de recomendação para falar sobre danos ambientais regionais. Porque não é só a atuação que é regional, o próprio dano, como a gente falou, ele não vê fronteiras de município. Exato. Então, ele nem vê fronteiras de estado nem de país, né? Os incêndios mesmo que aconteceram. E tem até o Plano Nacional, o Plano Nacional de Incêndio. Eu não sei se eu já passo por de incêndio ou termino aqui o de escassez, que eu ainda não terminei. Vou terminar o de escassez. Então, por exemplo... Claro que uma coisa está interligada, mas é importante que o nosso ouvinte te escute até o final sobre um tema que é tão caro. O de escassez, como o Carlos estava conversando aqui comigo antes do podcast, né? A gente, por exemplo, existem questões ambientais que são locais. Sim, danos menores, de menor potencial ofensivo, que vai para o juizado. Esse tipo de problema não pode passar, por exemplo, por uma promotoria, se fosse uma promotoria regional. Tem que ser no regional só questões estruturantes, questões de política pública, questões que envolvam... Danos regionais ou até do estado inteiro. Então, tem que ser um colega especializado para atuar de forma regionalizada, que tenha um conhecimento, que tenha uma interlocução, que também tenha uma potencialidade de fazer essa articulação interinstitucional, né? Então, no nosso plano, a gente tem ações que têm que ser feitas por essa atuação e esse olhar mais regionalizado, mas também tem ações pontuais que o colega da comarca pode fazer, né? Então, por exemplo, a gente, só para trazer algumas coisas que estão lá no plano. O plano de bacia hidrográfica, aí fala, o que tem que ter no plano de bacia hidrográfica? Como que a gente vai fiscalizar esse plano? Quais são as cláusulas essenciais que precisam estar presentes nesse plano e que olhe essa questão da crise hídrica? Por exemplo, o plano de bacia, ele tem que identificar as áreas sensíveis que são utilizadas por abastecimento humano, que é prioridade pela lei. Então, você tem que mapear isso. Quais são as áreas sensíveis? Quais são as APPs que abastecem essas áreas? Essas áreas a gente tem que ter uma outorga mais controlada, a gente tem que fazer um estudo também das outorgas em relação à quantidade de água e a necessidade de cada região. Tem regiões que só de forma abstrata, estudando, você já sabe que a necessidade de utilização é maior do que a disponibilidade. Nesse caso, não está em lei nenhuma, mas a própria Agência Nacional de Águas, ela tem uma resolução que ela fala de um instituto que chama alocação de água. É a alocação negociada de água. Todos os atores daquele local vão ter que sentar, articular e conversar para poder definir como é que aquela água, que já é uma quantidade menor do que a necessidade, ela vai ser utilizada, quais são os usos prioritários. Tudo isso até antes de começar uma crise. Porque quando você começa a crise, aí não tem mais como discutir de forma equilibrada. Então, assim, no plano a gente tem essa questão da importância do plano de bacia. Até mesmo a redução na captação nos períodos de crise. E aí, no plano, a gente fala sobre isso. A outorga é vista... No plano, a gente fala sobre isso da outorga, né? Ela é vista como um ato administrativo simples que a agência de água, o órgão responsável, vai falar assim, você pode ou não utilizar tal quantidade de água. Só que o plano de bacia fala que a gente tem que cobrar algo mais da outorga, não só isso. Mas os grandes usuários, eles precisam entregar um plano de economia ao longo do tempo da água. Então, eu te dou aqui essa quantidade, só que você é um grande usuário, você está usando... Sim. 70% da água é usada pela agricultura, por exemplo. 20% pela indústria e 10% pela população. Quando a gente fala em diminuir a quantidade de água que a gente usa em casa, a gente está falando de diminuir, fazer uma economia em 10% da água. E os 90%, os outros, que são agricultura e indústria, também tem que mostrar para os órgãos fiscalizadores o que eles estão investindo na economia. Então, eles têm que apresentar no momento da outorga, por exemplo, ou da renovação de outorga, um plano de economia a longo prazo. Quanto é o percentual que eles estão investindo do lucro deles em técnicas econômicas, por exemplo. Então, nesse nosso plano, a gente chama atenção para a importância da outorga, chama atenção para a importância da bacia, do plano de bacia, dos comitês que tem que ter realmente a representatividade de todos os usuários, principalmente da população, no comitê de bacia. A gente tem que fiscalizando como membro do MP tudo isso. Aí outras coisas que a gente fala no plano sobre questão instrumentos econômicos financeiros, porque preservar é caro, então a gente tem que saber como é que a gente vai envolver os atores econômicos nessa preservação. Pagamento de serviços ambientais, cobrança, são coisas importantes. A nível local dos promotores, a gente fala também sobre a questão do saneamento. O plano
municipal de saneamento e o contrato de concessão de saneamento, que a gente trata no plano, são instrumentos muito importantes para essa questão de crise hídrica. Por exemplo, o contrato de saneamento, se você não tiver a cláusula de reuso de água lá, que eles têm que investir e desenvolver técnicas de reuso de água e de aproveitamento da água da chuva, esses contratos são nulos, absolutamente nulos, porque são cláusulas essenciais do contrato de saneamento. Então, o promotor ele tem que estar atento a isso, porque assim, a utilização de água de chuva na nossa região, que chove bastante alguns meses e outros não, então, a utilização dessa água, captar essa água, tratar essa água, armazenar essa água é essencial para a gente. É uma forma de evitar a crise hídrica. O reuso também. Em Portugal mesmo, que eu tive a oportunidade de estudar lá, a água do esgotamento sanitário, eles fazem 4 insumos, vendem e ainda financiam todo o sistema de captação de água da cidade. Como? Que chega o esgoto ali, que a gente pensa que não tem valor nenhum, joga fora aqui no Brasil, sem nem tratar. Eles tratam, pegam o lodo e vendem como fertilizantes. Ele pega a água que saiu desse processo e vende como água de reuso para irrigar jardins e tudo. O gás metano que solta transforma em energia. Acho que são essas 3. Então, assim, eles pegam esse valor e financiam todo o sistema de captação de esgoto da cidade. Claro que isso é um país de primeiro mundo, na Europa que eu estou falando, mas isso é só para a gente ver como a gente pode gerar instrumentos econômicos financeiros, gerar renda também desse processo para se autofinanciar, né? Então, tudo isso assim, é interessante que os promotores saibam, porque nós aqui vamos cobrar do poder público ou fomentar a política pública. A gente tem que ter essa noção. Isso falando sobre escassez especificamente, né? Mas não só, né? Não só o poder público, mas esclarecer também o setor econômico. Perfeito, eu acho importantíssimo. Tem que envolver o setor econômico, envolver a agropecuária, envolver todos e todas nessa temática, na importância dessa temática, inclusive para conscientização de que o recurso é importante para todos, mas que também é possível manter a atividade econômica mantendo o meio ambiente sustentável. Perfeito, não só é possível, como é essencial. Essencial. Porque senão, por exemplo, o agronegócio aqui no nosso estado, ele precisa da água, a água é insumo da atividade dele. Se ele não tiver acesso à água, vai ter prejuízo, ele vai ter que se deslocar, a gente vai perder produção, aí às vezes vão para outros estados desmatar, por exemplo, a Amazônia, sendo que aqui a gente vai perder a produção. Então, nós precisamos inserir a gente chama de externalidades negativas, né? As externalidades negativas são o quê? Os custos com a proteção do meio ambiente. Eles têm que estar inseridos no valor da atividade, do valor que eles de mercado daquela atividade. Então, a gente precisa pegar um percentual, nem que seja pequeno, para reverter para a proteção, porque isso é essencial para a manutenção da própria atividade. E a Embrapa tem técnicas maravilhosas de irrigação mais assim, tecnicamente mais econômica. Também tem, por exemplo, de barragenzinhas e de estacas que eles colocam. É um manejo que eles fazem depois do estudo topográfico da área de uma fazenda, por exemplo, que eles permitem que aqueles lençóis sejam reabastecidos, as nascentes continuam fluindo naquela capacidade máxima. Então, a gente tem que ter realmente essa visão. Então, nosso tempo acaba também nos espremendo quanto ao assunto, né? E é tão bom aqui, não é? Nós poderíamos passar aqui o dia todo aqui conversando sobre isso. De todo modo, né, em nome da GMP, nós agradecemos a sua participação, ter atendido o nosso convite, trocar essa experiência e já, viu, Alice, já de antemão, já fica o convite para a gente estender essa conversa, né? Estender essa resenha de incêndios. Né? Não, mas então estender olha essa resenha só, para a gente falar sobre incêndio e outro assunto também que é muito caro para o MP, que é sobre a questão das cidades com infraestrutura verde. Maravilha, é o tema que eu mais amo. Então para a gente trabalhar para esse assunto, nós vamos chamar outro podcast e a sua participação será essencial. Que essa questão da impermeabilização excessiva, dos projetos concretos de recarga hídrica,
no meio ambiente urbano. Isso é fantástico, é essencial, então, até assim, para a qualidade de vida também. E essa atuação, vamos pensar assim, essa atuação o MP está mais pronto. Porque nós temos as promotorias locais, administrativamente localizadas. E a quantidade de planos urbanísticos, eu até estou mandando para a revista do CNMP agora um artigo sobre a atuação municipal para a prevenção de desastres. Tem uma quantidade de leis e planos que nós temos que estar atentos sobre essa questão de mobilidade, essa questão de mudanças climáticas, os planos. Então, tem uma questão, assim, uma série de questões legislativas e questões jurídicas que o promotor de justiça tem que atuar localmente também. Se tem uma coisa que o promotor da área ambiental não tem problema, ele é com tédio. Ah, não será tédio nunca, jamais. Assim como a biodiversidade brasileira é muito rica, nós temos uma biodiversidade normativa aqui extremamente difusa e profusa. Todo dia... Mas, Tarsila, nós ainda temos uns minutinhos para você falar um pouco sobre os incêndios, sobre o plano de enfrentamento nacional de enfrentamento aos incêndios. Vamos fechar com esse tema, né, Carlos Alexandre? Eu vou falar bem rapidamente, porque eu não quero passar do tempo e nem ficar cansativo para os colegas, né? Só assim, convidar os colegas, a gente vai colocar o QR Code, vai ter acesso ao plano, nesse QR Code tem acesso a esse plano de incêndios, de escassez, e tem mais de 30 publicações feitas pela Comissão de Meio Ambiente, que são os maiores especialistas na área do Brasil que escrevem essas publicações, que eu tenho, assim, a maior orgulho e felicidade de contar com todos esses colegas que são os grandes autores desses planos, né? Mas de incêndios foi assim, foi um desafio também. Quando aconteceu aquilo no Brasil ano passado, os colegas me procuraram e falaram, Tarsila, a gente não está ainda estruturado e preparado para esse desafio. Então, nós vivenciamos isso aqui, inclusive. Então, nós fizemos uma reunião com todos os coordenadores da área ambiental do Brasil, identificamos quem estava mais avançado, porque tinha passado isso no passado. Por exemplo, Mato Grosso do Sul com Pantanal. O ano anterior, o Pantanal estava todo em chamas. Então, os colegas de lá já estavam com a atuação bem estruturada. Esse ano foi o Cerrado. Esse ano foi para o Cerrado, mas não só. Foi para o Norte, foi para o Nordeste. São Paulo teve incêndios urbanos de altíssima dimensão. Então, aí nós convidamos, identificamos colegas de Tocantins, de São Paulo, Mato Grosso, que já tinham uma linha de atuação. Fizemos uma grande reunião, trocamos muitas ideias e dessa reunião saiu o nosso plano nacional com base nesses colegas que já estavam avançados. Então, vou convidar todos para ler, mas eu vou dizer aqui só os pontos que tem assim mais importantes. Por exemplo, identificação da área de risco e monitoramento ativo. A gente percebeu que tem áreas que todos os anos queimam aquela área. Então, você tem que já saber, você não pode ser pego de surpresa, queimou ano passado, vai queimar esse ano, você tem que saber que aquela área ali, ela tem uma propensão. Ela tem ela tem que ser vista como uma área de risco. Aí você já cobra a política pública para aquela área ali. Olha, isso aqui todo ano está queimando. Ou então, essa região aqui, todo ano tem incêndio. Quais são as nossas ações? O princípio constitucional que vigora na área ambiental é o da prevenção e precaução. Perfeito. Então, a gente tem que ter essa questão. Visão de prevenção. De prevenção. A imagem de satélite reparar ajuda. O dano... Não dá, é muito difícil. Muito difícil. Claro que a gente tem que lutar. Inclusive, temos várias orientações. Tema também, tem esse tema de reparação integral. Reparação integral que é fundamental. Mas, por exemplo, aí a gente precisa usar imagens de satélite, tecnologia, não só do MP, de todos os órgãos parceiros que possam fazer esse cruzamento de vários dados públicos e de imagens, e a gente consegue identificar que áreas são essas, né? Então, fazer esse monitoramento ativo. Outra coisa é essa atuação interinstitucional, como eu falei, a criação, os colegas falaram, de comitês estaduais ou até regionais ou até municipais de fogo, onde todas essas instituições que são atores importantes na temática do fogo estejam já conectadas com planos. Não pode ser o plano do governo do estado, tem que ser o plano que envolve todos os atores. Então, a polícia, a militar ambiental tem que estar envolvida, o Ministério Público tem que estar envolvido, a Secretaria Estadual tem que estar envolvida, qualquer outra, até ONGs que trabalham com essa temática, todo mundo juntinho ali para traçar um plano comum, né? Então, isso a gente percebeu que era importante. Então, essa parceria, essa integração. Outra coisa interessante que eu achei, não só os bombeiros, a gente tem que fortalecer muito o corpo de bombeiros, mas as brigadas locais. As brigadas. Então, por exemplo, tem unidade de conservação e lá vive comunidades tradicionais. Essas comunidades têm que estar preparadas para os primeiros, vamos dizer, entre aspas, os primeiros socorros. Então, elas têm que estar treinadas. Comunidades locais, elas precisam saber como agir diante dos primeiros
primeiros focos de incêndio, porque isso aí vai evitar que o incêndio se alastre. Outra questão importantíssima que a gente discutiu e que está no plano. Por que qualquer órgão, empresa, para abrir, precisa ter uma série de regras que ela tem que cumprir para evitar incêndios e tudo mais na área urbana. Mas na área rural, as fazendas, é só aceiro que tem que ser feito ou tem outras medidas que são importantes também? Então, a gente precisa articular, conversar com os poderes públicos e fiscalizadores para a gente criar um passo a passo do que as áreas rurais precisam fazer além de aceiro, para evitar que aquelas áreas, principalmente essas áreas que sempre queimam, elas sejam objeto de incêndio. Outras questões também, a gente usar inteligência, né, na polícia técnica e tudo. A gente fazer uma regressão, ver de onde veio o foco do fogo, para responsabilizar aquele local ali, aquele proprietário, talvez, de uma área, de onde surgiu o foco. Porque se a gente tiver essas ações prévias que ele deveria cumprir e ele não cumpriu, por exemplo, fica fácil de mostrar o dolo. Olha, você tinha que cumprir esses requisitos, você não cumpriu. Perfeito. Então, o fogo saiu daqui. Os vizinhos são, na verdade, vítimas. E, às vezes, a gente fica assim, não... Quem é que a gente responsabiliza? O fogo está aqui, mas está ali também. Então, às vezes, você tem que ter essa identificação. Há uma queixa muito grande dos proprietários rurais com relação a isso, né? A identificação de onde surgiu o fogo. Hoje, é o trabalho de inteligência que precisa ser feito. É trabalho de inteligência. Por aqui um pitaco aqui. Eu vi um trabalho, na verdade, foi uma discussão com os colegas da área ambiental e a gente hoje consegue mapear cronologicamente, ano a ano, nos períodos de estiagem seca, que coincide com os incêndios. Inclusive, o Ministério Público, até é interessante, é uma outra pergunta que a gente pode discutir, se a gente está preparado para o segundo semestre, né? Se a gente está preparado para o segundo semestre. A gente precisa... E assim, dá para ver, 3 anos seguidos foi essa região, Sim. E aí você estabelece uma micro-região, você consegue mapear. São essas propriedades. Você atua em cima daqueles lá. De forma preventiva. De forma preventiva. Olha, exige, nós cobra temos aqui determinadas ações. 5 anos que começou, que o incêndio... O foco começou o incêndio aconteceu aqui. Sim. Não, peraí, tem alguma coincidência. Sim, e outra coisa, na nossa cultura, não só brasileira, da humanidade, o fogo sempre foi utilizado. Exato. Para as técnicas agrícolas. E só que a gente tem que ter um manejo controlado, um uso, vamos dizer, capacitado. Então, vamos capacitar essas pessoas. Eu estou vendo que essa região aqui, eles gostam de usar essa técnica. Talvez todas sejam assim. Então, tem que capacitar, tem que mostrar como é que faz o uso mais seguro do fogo, se for para usar como técnica. Evitar, porque tem técnicas mais modernas, mas se for para usar de forma capacitada. Outra questão, educação ambiental nas escolas, óbvio que a gente sabe, mas também nas comunidades. Então, tudo isso são uma série de ações, porque é um problema complexo, que não tem uma resposta só, mas que a gente tem que articular. E aí, dentro do MP especificamente, a questão óbvia, preventiva é fundamental. Mas a repressiva é nosso papel, é nosso trabalho de casa. Em todas as áreas. Administrativa, civil e criminal. E o que eu acho interessantíssimo para a mudança do clima, só uma última informação aqui para dar para os colegas. O Brasil, a gente fica falando que não é um grande emissor de gases de efeito estufa, por exemplo, em relação aos países industrializados. Mas no Brasil, o Brasil já ficou em 5º lugar no mundo de emissão por conta do desmatamento e dos incêndios. Então, nós temos o nosso maior emissor, 70% das nossas emissões não são das queimadas e incêndios. E quem é que tem que trabalhar para, não só prevenir, mas para reprimir também esse tipo de ação? Não tem outro órgão criminalmente. É o MP. Então, a gente está trabalhando com o maior foco de emissão de gás de efeito estufa do Brasil, que é o que vai causar as mudanças climáticas e agravar, né? Tarsila, mas como o Carlos Alexandre disse, nós teríamos assunto para ficar aqui o dia todo. Temos recortes temáticos importantíssimos na área ambiental, mas infelizmente nosso tempo não permite, e até para que os ouvintes possam
participar de um novo podcast para tratar da a gente temática. Podia falar, né? de esperanças também, né? Quais são as ações para o Mas futuro? eu tenho uma pergunta e uma sugestão para finalizar. Tá. Uma pergunta que você pode responder bem rapidamente, mas uma sugestão para finalizar. Uma sugestão aí para que você leve ao CNMP por meio da Comissão de Direito Ambiental. A pergunta refere-se ao seguinte: como o Ministério Público, e nós já conversamos sobre isso num evento que participamos recentemente, como o Ministério Público brasileiro está preparado para apresentar resultados da sua atuação na Conferência Mundial do Clima que teremos, a COP30, em Belém, e que está próxima. A pergunta é essa. Perfeito. E eu já vou encaminhar a minha sugestão. A minha sugestão, a doutora Ivana Sei, né, uma querida, uma colega vocacionada, uma colega que tem feito um brilhante trabalho, e só de ter te capitaneado, ela, para mim, já entendeu que a área ambiental nós precisamos de bons soldados, né? Mas a minha sugestão é que o planejamento estratégico nacional do Ministério Público adote a defesa do meio ambiente como uma meta institucional prioritária para os ministérios públicos estaduais como um todo. Então, seria mais ou menos assim, o planejamento estratégico nacional do Ministério Público, né, prevê esse tema como um fomento, uma meta única, para que os ministérios públicos possam, claro, de acordo com a sua autonomia administrativa, que nós discutimos aqui, possam adotá-las no Ministérios Públicos estaduais. Até porque atuar no Ministério Público, né, Carlos, você tem como atuar de forma sistêmica, atuando em todas as áreas de atribuições do Ministério Público. Com certeza. Mas também gostaria que você brevemente respondesse para nós essa última pergunta. Essa pergunta eu acho fantástica, porque o Ministério Público brasileiro é diferente do mundo todo. No mundo inteiro, o Ministério Público atua na área criminal. E no MP brasileiro, nós temos essa atribuição de quase que uma atribuição que nos países do primeiro mundo é desenvolvida pelas ONGs, pela sociedade civil. E aqui nós somos a única instituição incumbida. Então, nós temos essa incumbência que não é normal. Vamos dizer assim, uma pérola brasileira, que eu acho maravilhosa, acho lindo, mas claro, que também em função da nossa sociedade precisar desse apoio. Porque países desenvolvidos, a própria sociedade civil, ela consegue se envolver e fazer as ações civis públicas, né? Então, nós temos uma característica muito especial no mundo. E a gente está tendo um pouco de dificuldade em relação à COP. Tivemos uma reunião com o Itamaraty, com o presidente da COP, agora vamos ter na próxima semana com a Casa Civil, para alinhar nosso espaço de apresentação. Temos muitos projetos, muitos sobre mudanças de clima. O pessoal do Rio Grande do Sul mesmo tem, de Santa Catarina, sobre essas questões. Gabi Clima, foi feito um gabinete só para trabalhar com as questões climáticas no Rio Grande do Sul. GED Clima, foi feito um gabinete interinstitucional para trabalhar também no Santa Catarina. O Norte, Pará. Então, temos muitos projetos. A Bahia tem um chamado Terra Protegida, interessantíssimo. E a gente precisa desse espaço. E nós estamos alinhando até politicamente isso, porque como não é natural para a COP receber o MP, porque não é normalmente uma instituição que trabalha com a questão climática, e a COP já vem mais ou menos pré-montada, formatada. E a gente falou, cadê o espaço do MP? Não temos. Então vamos agora, estamos praticamente assim, criando esse espaço lá dentro, porque o MP brasileiro, ele é diferenciado e tem uma atribuição muito forte. Então, desde já eu agradeço a sua sugestão, Alice, maravilhosa como sempre, de trazer, até a doutora Ivana, como é uma pessoa muito articulada, de trazer essa necessidade de colocar, assim, a gente já levou para o planejamento estratégico essa questão ambiental, mas colocar como uma prioridade maior, até aproveitando a COP30 aqui no Brasil, e todos esses eventos que nós estamos vivenciando, né, para colocar como prioridade. Eu sou da área ambiental, acho que sempre tem que ser a prioridade. Eu também acho. Mas nós queremos te agradecer, Tarsila, mais uma vez, Carlos Alexandre e eu, a AGMP, o podcast Direto ao Ponto.
E hoje, ouvintes, tivemos a oportunidade de conhecer mais um pouco da atuação do Ministério Público num tema tão caro para todos nós, que é a atuação na área ambiental. Se você gostou desse episódio, compartilhe e venha acompanhar os próximos episódios. Muito obrigada.